você concorda que a gente está vivendo numa crise do capitalismo ou do imperialismo? Qual que é o futuro do capitalismo? E se você acha que essa dicotomia esquerda e extrema-direita vai continuar justamente porque a direita neoliberal, o neoliberalismo, não conseguiu apresentar propostas claras para os problemas reais das pessoas? Eu acho que sim, Léo. Veja, tem uma série de questões interessantíssimas que você levanta aí. Desde a Guerra do Peloponeso, sei lá, desde Tucídides, tá? Esse cara te dá conta do que acontece quando você tem um império estabelecido e outro que ascende. O atrito que isso gera. E a gente está vivendo uma etapa do desenvolvimento do capitalismo no qual essa racionalidade neoliberal... Você tem, por exemplo, na Nova Razão, para ser totalmente honesto intelectualmente, tá? No livro A Nova Razão do Mundo, do Dardot e do Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, eles te dão conta de que o neoliberalismo, para muito além de um conjunto de práticas macroeconômicas a serem adotadas por um determinado governo, conforma uma espécie de racionalidade que não pauta só as ações do governo, mas as expectativas e as condutas dos próprios governados. E que forma uma espécie de governo segundo o qual o que determina a organização da vida social é um princípio universal da concorrência, da competição e, consequentemente, da desigualdade, tá? E essa racionalidade neoliberal, cara, ela fica mais aguda a partir de 1980. Com o Reagan nos Estados Unidos, com a Thatcher na Inglaterra, com o Kohl na Alemanha, com o Giscard d'Estaing, com o Pinochet, com as ditaduras no Cone Sul, enfim, tudo isso. O que vai acontecendo exponencialmente a partir desse ponto é o agravamento dessa racionalidade, que propõe a competição entre seres humanos como única forma de organização social e que naturaliza as desigualdades. E que diz que quanto mais disso, melhor. Porque é assim que funciona, mate ou morra. Tá? Traduzindo para uma linguagem bastante coloquial e de fácil acesso. Se você pegar... existem autores, por exemplo, que eu nem vou citar qual, porque eu não quero ficar tão estigmatizado em determinada direção. Mas você tem autores interessantíssimos que te dizem, por exemplo, que o imperialismo ele é a etapa superior do capitalismo. Pelo simples fato de que se você estimula esse tipo de competição de forma desenfreada, deixa eu colocar dessa seguinte maneira, olha, se você pegar água, tá? Que é o elemento fundamental à vida, e eu te disser, quanto mais água você tomar, melhor, isso não se aplica. E é o elemento fundamental à vida. Se você tomar entre 1,5 litro e 2 litros por dia, você vai estar saudável, você vai fazer a manutenção das propriedades do seu organismo. Se você não tomar água nenhuma, teu organismo colapsa. Agora, se você tomar 20 litros de água por dia, você vai ter descalcificação óssea, você vai ter problema renal, você vai ter todo tipo de problema correlato ao excesso de ingestão de água. E eu estou te falando do elemento fundamental, a vida. Água. Então não é quanto mais melhor. É óbvio que existe um equilíbrio que você precisa se ater a esse equilíbrio para funcionar de forma saudável. Você imagina quando o principal organizador da vida social é a competição. E que paralelamente você tem o desenvolvimento de novas tecnologias que te dão um selinho azul do lado do teu perfil como um marcador social explícito, dizendo que você é mais ou menos importante, e que as pessoas ficam verificando o tempo todo quanto seguidor tem, quantos views deu, eu vou ganhar dinheiro com isso, quantas pessoas estão assistindo, entende? Uhum. Essas coisas vão gerando uma espécie de monstro que só pode ser mantido através da violência, que só pode ser mantido através da invasão, através da imposição, que é precisamente, a meu ver, o que essas forças mais imperialistas e mais agressivas estão tentando fazer nesse momento. Isso significa dizer que China, Rússia efetivamente não possuem nenhum ímpeto imperialista? Eu não iria tão longe, tá? Somos todos humanos, a gente sabe que ninguém é santo. Agora, eu te diria que, sobretudo a China, está organizando um novo modelo de sociabilidade no mundo, que, a meu ver, é infinitamente
diferente. Você pode ter os seus problemas. Tem, por exemplo, o sistema Hukou, que impede, ou até esse ponto impedia de forma mais enfática o trânsito de chineses dentro do próprio território da China. Tudo isso é verdade. Um monte de crítica. A gente pode ficar debatendo o regime chinês que cerceia, que tem uma série de coisas que são complicadas, sem dúvida. Mas foi o país que mais cresceu no mundo ao longo dos últimos 50 anos. É o país que conseguiu tirar 500 milhão de pessoas da linha da pobreza, enquanto o resto do mundo continua concentrando capital e renda na mão de um número cada vez menor de pessoas, enquanto você tem uma ampla parcela da população que não tem o que comer, não tem acesso à água potável, não tem nada.